Shalom, igreja. Shalom. Maravilhoso ver aqui cada rosto presente, uns que eu já conheço, outros que ainda não, mas está registrado no meu DNA, Raiz da Vida. Essa igreja tomou parte da nossa história. Foi aqui que começou, numa garagem com meia dúzia de pessoas, mas que fez um resultado na nossa vida muito grande. Nesse processo todo de conhecimento e busca de Deus, porque a gente chegou aqui sem nada. Eu acabei me convertendo em outra igreja, mas logo depois vim para cá, porque Deus me direcionou aqui, e eu acreditei naquela meia dúzia de pessoas que reuniam na garagem, e ali eu aprendia e trouxe toda a minha família para junto e para aprendizagem. Pense numa pessoa envergonhada, pense, era eu, assim, envergonhado ao máximo. Eu ainda sou, né? Mas Deus tem quebrado. Tem quebrado isso, mas para mim era difícil estar ou pensar à frente de um púlpito para trazer a palavra, era muito difícil. Por isso que até falo, se alguns de vocês se encontram com essa dificuldade, que seja quebrado isso. Amém. Que tem algo de Deus para a vida de vocês e para ser abençoados. E eu falo até que eu não sou um pregador. Eu estava conversando com o pastor Elcio, eu não me acho um pregador, eu me acho um mensageiro da palavra. Porque Deus traz algo, eu falo diferente, e eu espero que outras pessoas também tenham, porque Deus traz dons diferentes para cada um. Mas Deus me coloca sentimento naquilo que eu vou pregar. Por isso não estranhe se eu chorar, eu fazer qualquer outra coisa que vem de Deus, vem um sentimento muito profundo, muito profundo. Deus me prepara, quando o pastor falou, né, que a pregação é tua e tal, antes você falava mais em cima da hora, não deu uma semana dele. Mas Deus começou já a me preparar, na verdade já no voo que eu vinha para cá, porque a pastora já tinha comentado, você vai pregar, não sabia que era nesse sábado, o pastor que falou na semana, mas Deus já no avião, já ficou para cá, e Deus já ali trabalhando, não sabia a mensagem. Deus aí me informou na metade da semana o que era a palavra que eu tinha que buscar, e eu já sabia, já estava dentro do meu coração. Aí eu fui estudar hoje pela manhã, e foi saboroso buscar de Deus. E o que eu tenho buscado lá na Europa? O que eu tenho buscado dentro do conhecimento que eu recebi aqui, né? Eu tenho buscado a colocar as pessoas novamente em contato com Deus, fazer novamente a religação com Deus. O que acontece com a maioria das pessoas? Acabam se envolvendo, principalmente na Europa, acontece muito isso. Aqui não acontece, né, pastor? Das pessoas deixarem, né? Não, abandonar a igreja, não. Então, vou falar da Europa lá, que as pessoas acabam desistindo de Deus, né? Mas Deus não desiste de nenhuma delas, mas acabam desistindo, buscando sua condição material, porque lá é abundante, né? Diferente daqui, eu vejo tanto sofrimento, não que lá não tenha que trabalhar, tem que trabalhar bastante, mas lá você ganha assim com um pouquinho mais de facilidade do que aqui, a vida é mais equilibrada. Então as pessoas olham aquilo tudo e encontram um poder aquisitivo para adquirir as coisas com mais facilidade. Você consegue comprar um carro com mais facilidade, eletrodoméstico, e você começa a ter uma vida abundante, mas separada da presença de Deus. E quando vou as pessoas e começo a conversar, e às vezes as conversas no trabalho, onde eu estou,
até muitas vezes sou convidado na casa e nem sei que Deus vai agir ali, e começa a surgir assunto de Deus, né? Que para mim é saboroso. As pessoas eu vejo que estão afastadas. Pastor, faz tempo que eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo. Pastor, isso, aquilo, aquele outro. Eu até não gosto de ser chamado de pastor, mas muitas vezes eu tenho que me colocar como pastor para que justamente elas coloquem, né, a condição de não é um pastor. Eu posso contar para ele que eu estou afastado, né? Quem sabe ele me entenda, porque ele é um pastor de ovelha, pastor cuida de ovelhas. Então eu tenho um carinho, mas esse carinho vem de Deus. Esse carinho não vem de mim, esse carinho vem de Deus. Isso é gostoso, é saboroso. Falar de Deus, eu por mim fico falando de Deus o dia todo. Para mim é saboroso, isso é gostoso. E eu vejo as pessoas afastadas, hoje eu fico lá, para não repetir e tal. Tinha calma. Quem está pregando? O tempo ainda não comecei a palavra, viu? Como diz, espero que você tenha bastante tempo hoje. Então eu chego na casa das pessoas e acabo conversando, e a palavra é Deus. E eu aprendi isso com o pastor Elcio, que a gente chegava aqui e não falava outra coisa, né? E tinha muita gente que não gostava. Tem muita gente que não gosta de mim também, porque virou, mexeu, e estou falando de Deus mesmo. Para mim é saboroso. Para mim é saboroso. Para minha família também, vão na nossa casa, a gente fala. Só que a gente aprendeu a falar de Deus de uma forma verdadeira. Porque é muito fácil as pessoas cometerem muitas vezes erros, falhas, e o pastor passar a mão na cabeça. Venho na minha igreja aqui, fiquei para encher a igreja. Não. E eu aprendi que não, nem que a igreja esteja com medo de pessoas, mas que a palavra de Deus seja informada às pessoas, seja transmitida numa história verdadeira. Não tem nada fabricado, porque é muito fácil de se encontrar igrejas ali, muitas igrejas. Lá também tem bastante igreja, mas uma igreja tenha conteúdo, aí eu vou dizer que vai contar nos dedos e olha lá. Então eu aprendi esse conteúdo aqui que eu me alimentei, para que lá fora eu possa transmitir. E me alimentei com bastante alimento, e isso foi muito saboroso. Obrigado, pastor. Obrigado. Te amo. Deus é maravilhoso. Me colocou num caminho assim que eu não esperava. Não esperava tanto conhecimento e busca de Deus assim. E muitas vezes até em outras igrejas de fora, mas via que faltava algo, que faltava que justamente essa comunidade, esse ensinamento que vem do Pai. Isso é maravilhoso. Continua, pastor. Continua, independente das dificuldades, das lutas. Eu sei que ser pastor não é fácil, mas continua porque Deus está no controle de tudo. Agora eu vou ler a palavra. Glória a Deus. Deus me falou, me deu um versículo e depois eu fui procurar, Lucas 10:10, quem quiser acompanhar. Querem ficar aqui, senão fica muito passado. E não ligo não, sou chorão mesmo. Não sei por que, pastor. O pastor não é nem comigo, né? Eu sou durão. Amém? Amém. Porém, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou os nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembre disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto:
eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Jesus continuou: ai de vocês, cidade de Corazim! Ai de vocês, cidades de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrar que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão vestidos com roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Amém? Amém. Então, pela essa passagem aqui que Deus já me deu no meio da semana e fui buscar, e é pesada, ele fala assim, porque vem de uma correção, e às vezes as pessoas não estão preparadas para a correção, porque ninguém gosta de correção. Eu não gosto de correção, ninguém gosta de correção. Mas quando vem uma correção da parte de Deus, é muito sério, porque Deus nos toca algo que está errado. Deus vem e nos corrige, e se nós somos bons filhos e queremos a bênção de Deus sobre nós, nós ouvimos o que Deus diz e obedecemos. O que acontece, já quando eu iniciei aqui, a maioria das pessoas acabam perdendo essa conexão com Deus, muitas vezes porque vão na igreja ou acabam brigando por algum irmão, ou se afastando por alguma coisa dentro da igreja e acabam não voltando mais. Então, há vários motivos para que afastem as pessoas, né? Mas normalmente a gente não enxerga isso, porque a gente está dentro da igreja, começa a reparar só as pessoas que estão no mundo e acaba não reparando os erros que estão em nós, dentro da igreja. Então, olhando aqui para essa passagem, se a gente for olhar, peraí, para que Jesus está falando? Está falando para as pessoas que conheciam a palavra, porque ele cita as cidades aqui de pessoas que viviam na cidade. Se as pessoas viviam na cidade, tinham conhecimento da palavra de Deus, conheciam a Torá, conheciam. Porque se for ver as cidades que eu citei aqui, são a maioria das pessoas que frequentavam eram judeus e pescadores da região que moravam na cidade. Então ele estava falando para as pessoas que viviam e que conheciam Jesus. Então Jesus vem de uma correção para as pessoas dentro da igreja, para nós hoje dentro da igreja. Por quê? Jesus fala que vocês estão cuidando do mundo lá fora, mas cuidem daqui dentro, porque eu vou dar mais perdão, mais misericórdia para aqueles que estão lá em Sodoma, perdidos, do que aqueles que eu já tenho alimentado. Então, isso aqui é muito sério, me tocou assim, nossa, isso aqui é para mim, é para vocês. É muito sério pensar que, nós queremos trazer a palavra de Deus, queremos mostrar para as pessoas, como eu citei no começo aqui, eu
né? Quero fazer essa conexão com as pessoas que estão afastadas de Deus, mas eu tenho que também tomar cuidado, porque eu não me afasto da presença de Deus, porque é muito fácil você estar no meio da igreja e por alguma razão se afastar e perder a bênção de Deus. Então Jesus aqui fala que vocês que pregam a palavra, né? Vocês que vão, pregam a palavra, preguem a palavra para todo mundo. Preguem a palavra para todo mundo. Se as pessoas, aquelas que já são convertidas e não voltaram para Deus, continuem falando. Mas se elas não querem ouvir, bata, né, a toda a poeira e foi entregue. Isso é muito sério, porque pessoas que muitas vezes saem da igreja, têm um conhecimento de Deus, como eu tive aqui no pastor Elcio, e isso é para todo mundo. Pastores muitas vezes acabam se afastando e nunca mais voltando para o ministério. Pessoas muitas vezes que têm aquele primeiro amor e acabam se afastando por uma briga na igreja, porque o irmão não agradou, ou por qualquer outra coisa, e cuidando, fulano lá bebe, fulano fuma, fulano, vamos nos preocupar conosco, porque lá ele está precisando de você. Mas você está aqui e precisa entender esse relacionamento com Deus, porque não adianta muitas vezes você estar num lugar e não estar relacionado com Deus. Então Deus, né, Jesus aqui está falando, você precisa voltar ao relacionamento com Ele, você tem que voltar ao sentimento com Ele. Então eu tenho percebido, Deus tem me dado isso, quando eu vou nos lugares, as pessoas perderam, e são pessoas que são crentes, pessoas que estiveram numa convivência com Deus, mas acabaram saindo de uma igreja, foram para outra igreja e continuam a mesma coisa, não mudaram nada. Então o que é? A igreja que está errada? Será que a igreja que está errada? Somos nós que estamos errados. Então, você observando dentro da palavra que Deus traz, isso pegou forte, né? Quando fala aqui que as pessoas devem se assentar e se humilhar na presença de Deus, que nós temos que nos arrepender. Nos arrepender num sentido, até é engraçado isso, porque sempre eu vou orar para Deus e você vê, é gostoso estar na presença de Deus. Mas eu falo que essa semana, devido a essa pregação e esse sentimento, quando eu fui orar para Deus numa questão diferente, eu entendi essa passagem. Era uma passagem de se arrepender mesmo, mas é profundo aquilo. Não é um sentimento que você vai orar para Deus e, Deus, como se fosse uma oração repetida todos os dias. Quando se entra na presença de Deus, com um sentimento profundo, algo toca muito profundo. As pessoas, do modo geral, estão perdendo esse relacionamento, achando que estão com o relacionamento. Isso é engraçado. Eu vou na igreja no domingo, eu vou lá, tenho meus irmãos e tal. Isso estou falando do jeitão do pastor Elcio falar, né? E esquecem, vão se afastando, se esfriando, e até eu fico lá então dando risada, né, lá atrás, que é o lugar que eu gosto, está lá atrás, na porta, e o pastor Elcio falando justamente do carvão, eu falei, Deus falou com você da minha pregação, porque eu fui justamente, né, vendo justamente aquela situação, me colocando naquela situação que o pastor falou do carvão, que está aquecido dentro da igreja, e é retirado numa tenaz, e aquilo vai esfriando. Isso tem acontecido muito lá na Europa, porque as pessoas vão buscar Deus para questão financeira. Eu vejo as igrejas buscar só vitória, eu não vejo a igreja buscar Cristo. E quando você busca Cristo, a vitória é certa, só que você não vai buscar a vitória, você vai buscar a Cristo. Mas a vitória está em quê? No reino, não está nas coisas materiais. Então, eu falo assim porque
até ter entendimento, muitas vezes eu cometi falhas também nesse sentido. Muitas vezes eu digo, Deus, eu estou com tal problema, eu vou na igreja. Deus resolveu o problema, a pessoa nunca mais aparece na igreja. Nessa igreja aqui nunca aconteceu isso, né, pastor? Não é? Então, Deus, quando chama a atenção aqui, e é uma coisa que me tocou, justamente Ele traz aqui a palavra para as pessoas de dentro da igreja, as pessoas que já conheciam, já tinham um entendimento da palavra de Deus, já tinham um relacionamento com Deus. E esse relacionamento foi quebrado. E, se não for restaurado, Jesus nos fala da consequência, que nós não estaremos no reino. Quem está buscando o reino aqui? Vamos levantar a mão? Todo mundo busca o reino. Mas para buscar o reino, sem ter esse relacionamento com Deus, não é possível. Então, as coisas estão tomando uma forma diferenciada. A gente vê isso aqui faz 3 anos e meio, que eu estou distante daqui, achando que eu ia para a Europa e ia encontrar algo diferente das pessoas. Pelo contrário, encontrei algo diferente, sim, mas para pior. Porque as pessoas estando na Europa, elas querem se dar bem. Então eu vou procurar onde? A igreja, esquecendo Cristo. Então, quando se busca Cristo, as coisas são acrescentadas, as coisas são abençoadas, mas as pessoas não entenderam, querem que essa conexão seja feita à força. E com Cristo, essa conexão é impossível fazer se não tiver sentimento, se não for verdadeiro. Então, as pessoas, infelizmente, boa parte delas lá fora estão divididas com a palavra de Deus. E, infelizmente, algumas pessoas, às vezes até pastores, trazem a palavra passando a mão na cabeça, que eu acredito que muitas igrejas aqui também fazem. E quando vem a verdade, o pastor vem aqui na frente, e eu falo assim, porque o pastor Elcio, é bem lembrado por isso, vinha com um chicote na gente, né? Vinha assim de uma forma, e nós não gostávamos da correção muitas vezes do pastor Elcio, não gostávamos, muitas vezes, ficava remoendo aquilo e tal, mas falei, peraí, ele tem razão disso, daquilo, daquilo outro, e nós entendemos isso quando nós começamos a conectar com Deus, quando nós fazemos essa conexão, falou, peraí, o pastor falou desse sentido, me deu chicotada, mas não merecia chicotada. A chicotada dele foi doce ainda, se a gente pensar no reino, porque se a gente não aceitar a chicotada dele, porque nós temos esse direito de não aceitar o que o pastor vem trazer, né? E sairmos da igreja e sermos assim, afastados da presença de Deus, achando que vamos em outra igreja que vai passar a mão na nossa cabeça e é lá que nós vamos nos sentir bem. É dura a palavra, dura a palavra, porque foi aqui que eu aprendi. Glória a Deus. E no chicote, na vara, e faz falta lá fora, as pessoas entenderem que de vez em quando tem que tirar a vara da maninha e sentar o rei, porque as igrejas lá, muitas delas querem só prosperidade, e a conexão com Deus é diferente. Prosperidade depois, primeiro você se conectar com o Pai. Jesus é o Salvador, que nos leva à conexão. Se nós estivermos afastados da presença de Jesus, do Pai, não tem como nós sermos abençoados. Só recebemos a bênção como entendemos que o sentimento que existe em nós é dele, não é nosso. Quando perdemos o amor por um irmão
ficamos bravos, temos o direito de ficar bravos. Não estou dizendo que não, todos nós temos sentimentos, mas esse sentimento tem que ser passageiro, quanto antes, porque se queremos morar no céu, vamos estar do lado do irmão que muitas vezes nos feriu, nos machucou, muitas vezes o pastor que nos deu chicotada, mas foi com amor, porque ele foi duro, foi ele que levou a primeira chicotada. Cristo morreu na cruz e foi espancado, foi torturado, foi humilhado. Isso não foi barato. Para nós acharmos que um simples falar um pastor é o suficiente para nos afastarmos da presença do Pai. Deus quer resgatar essa conexão com vocês, esse amor perdido. Quando falamos do primeiro amor e da conversão, aquilo é um sentimento profundo. Fazia tempo que eu não sentia esse primeiro amor. E numa oração, nessa semana de madrugada, eu senti novamente esse amor. É isso que eu trago para vocês nessa noite. Amém. Para que vocês dobrem o joelho, peçam perdão, se unirem para o Pai, para receber novamente esse primeiro amor. Aleluia. Falta isso para que nós possamos nos conectar. E isso só vamos conseguir nos humilhando entre uma comunicação entre nós e o Pai. É dobrando o joelho de madrugada, fazendo essa conexão profunda e infinita do Pai. E só conseguimos isso quando entendemos o quanto somos falhos, o quanto somos errados de nos afastar das pessoas e da presença do Pai. Porque quando nos afastamos do amor, da presença do Pai, por qualquer motivo que seja, nós afastamos da presença de Deus, nos achamos individuais, a ponto de achar que não precisamos mais de igreja, e não precisamos mais do outro. Nós nos afastamos completamente da presença do Pai. Eu mesmo não tinha ideia da conversa que Deus ia trazer nesse momento para essa igreja, me trazer lá de longe. E começou já lá no avião para trazer isso para vocês. Deus traz aqui uma igreja pequena, mas uma igreja saudável, uma igreja que tem buscado a presença do Pai. E o que está faltando é nós entrarmos nessa conexão para que possamos receber. Aí sim sermos abençoados e entendemos o que é o reino. Sem amor não tem reino. Sem perdão não tem reino. O amor é a moeda para que possamos entrar no reino. Jesus veio com amor para suportar toda a dor, porque senão não haveria reino para nós. Isso é profundo, maravilhoso. É o Deus que nós seguimos, o Deus de Israel, o Deus que deixou registrado todas as coisas, muitas delas ainda não reveladas, mas que estão sendo reveladas a cada momento, a cada passagem, a cada passagem que Yeshua nos traz. Shalom, toda a igreja. Amém, amém, amém. Essa é a mensagem.
Celso e estão trazendo aqui os detalhes finais que eu sei que ele gosta de trazer. Os detalhes finais. Obrigado. Nós que agradecemos. Passa tempo, mas quem conhece, conhece. Mas é verdade, isso que o pastor falou. E até recentemente eu preguei a respeito de uma passagem em que Paulo fala a respeito de um momento na carreira dele em que ele começou a ser um mal falado, inclusive. E aí ele se defende naquela passagem e ele comenta o seguinte, que ele teme que como a serpente enganou a Eva, de alguma forma os nossos sentidos, os nossos pensamentos fossem deturpados, fossem distorcidos e nós nos afastássemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Quando Paulo falou isso, ele falou a respeito, ou no momento em que ele estava sendo criticado, duramente criticado por igreja. E essa questão da comunhão é muito séria e é muito forte realmente. Essa semana ainda, se não me engano, né, o Paulo e a Márcia que estão fazendo escola de líderes aqui comigo, nós falamos a respeito disso, que é uma triste constatação chegar no final de uma carreira e perceber que fez a obra de Deus durante toda uma vida sem ter sido um homem ou uma mulher de Deus. Lembram disso? Nós falamos isso essa semana. Não adianta você fazer a obra de Deus se você não é um homem ou uma mulher de Deus. Nós precisamos, nós somos carentes dessa comunhão, nós somos carentes dessa unidade. A Bíblia também fala, o pastor Rubinho falou aqui das vezes que eles foram exortados com energia, né? Ele usou o termo aqui que levaram chicotadas. Eu lembro que a pastora Priscila, assim, quando eu chamava a atenção, falava alguma coisa, corrigindo, a cabecinha dela fazia assim, como quem diz assim, concordo, mas não concordo, né? E aí depois ela digeria aquilo, ela entendia, e ela vinha e falava, pastor, você está certo. E sabe, irmãos, um pai, isso é bíblico, não sou eu que digo, isso é bíblico. Um pai corrige ao filho a quem ele ama, e corrige com vara. Quando nós amamos, nós pastores, como pais espirituais, amamos, nós tendemos sim a corrigir. Nós tendemos sim a chamar atenção. Nós tendemos sim a nos meter na vida da pessoa. Nós tendemos sim a ir além do que muitas vezes fomos chamados, ou além daquela autoridade que nos foi dada pela pessoa. Porque se nós não fizermos, se nós não apontarmos o erro, se nós não corrigirmos a pessoa, isso eu acredito, porque a Bíblia diz isso vai ser cobrado de nós. A responsabilidade de um pastor, uma pastora, é tanto quanto a de um pai ou de uma mãe. Vocês já pensaram se vocês não tivessem corrigido o Rafael, ou o Bruno, ou a Gi, né? Se tivessem deixado eles crescerem com todo aquele ímpeto da juventude, da adolescência, e fizessem o que quisessem, eu tenho certeza que muitas vezes vocês tiveram que ser rígidos, né, com eles. Está aí hoje, o Rafael para mim é uma referência de homem de Deus, de pessoa que procura ser correto. Não estou dizendo que você seja perfeito, tá? Não é isso, né? Mas eu vejo em você aquela preocupação em ser assertivo, em ser correto, em reconhecer os erros e se corrigir, se alinhar, né? Você não vê isso, ó, nele? Vê, né? Então isso é fantástico, isso é necessário. E isso é exatamente a essência. Eu estou aqui nada mais do que arrematando, né? Fazendo a barra da calça que o pastor Rubinho costurou aqui. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos sim
nos arrependermos dos nossos erros, nós precisamos sim nos alinharmos à vontade do Senhor, nós precisamos sim fazer a obra de Deus, mas nos preocuparmos principalmente em sermos homens e mulheres de Deus, porque a Bíblia diz assim, que nada vale um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Amém? Então fique essa palavra nos vossos corações. Eu simplesmente estou compartilhando aqui a palavra que ele